mundo, hein? E a perguntinha básica que a gente sempre coloca aqui, né? Vocês chegaram a dar uma olhadinha nos vídeos que nós postamos, hein? Rapidinho, são vídeos de 5, acho que tem um que tem 5 minutos e outro tem 7, mostrando a interface, né, digamos assim, a tela, né, o funcionamento tanto do Adobe XD, quanto também do Figma. Chegaram a ver, sim ou não? Se não viram, dê uma olhadinha, pessoal. Rapidinho, a gente aguarda, hein? Não tem problema. Opa, já que viram, então, perfeito. Legal. Vamos lá, primeiramente, antes de abrir o XD ou o Figma, deixar claro, pessoal, que não precisa ser necessariamente ou um ou outro, tá? Eu escolhi, digamos assim, essas duas alternativas, porque basicamente, quando a gente pesquisa a respeito, são duas que trazem, assim, uma aceitação boa, né, digamos, pela parte de quem desenvolve, para quem trabalha com esse tipo de ferramenta. Mas, se vocês tiverem qualquer outra alternativa, fique à vontade, porque o objetivo aqui não é, digamos assim, usar o Figma ou o Adobe XD, mas sim trabalhar protótipo. E a ferramenta que vocês vão usar aí fica a critério de vocês. Escolhi esses dois, primeiramente porque o Adobe XD, ele praticamente já me chama a atenção há um tempo, né? Já tem há vários semestres que sempre tem alguém que me sugere o uso do XD, né? E eu fico hesitando para colocá-lo em prática, né? Como, vamos lá, diante de todas as alternativas que nós temos aqui, nesse momento o XD está dando umas alternativas assim, não é gratuito, né? Ele tem aí um pacote para professores, instituições de ensino, não está barato, né? Mas dá para usar. Então, pelo menos a versão Trail, acho que dá para testar ali, acho que por uns 30 dias, e eu vou, nesse momento aqui, optar pelo Adobe XD, não apenas pelo Adobe XD, mas por toda a plataforma da Adobe, né? Que é o Adobe Creative Cloud, que além do XD tem Photoshop, tem, enfim, o Illustrator, tem uma variedade enorme de softwares que, dependendo de como as coisas estão ali, favorece para outras aulas também. Mas, repito, não precisa ser especificamente o Figma ou o Adobe XD, tudo bem? Pergunta, alguém já conhece, já utiliza uma das duas ferramentas aí? Responda no chat aqui, por favor. Já conhecem, já utilizaram? Beleza, André. Bom, para quem não conhece, pessoal, e assim, eu vou mostrar para vocês aqui, eu abri as duas, tá? E vou mostrar para vocês como vocês devem se proceder para poder fazer uso. Como eu já me cadastrei tanto no Figma quanto na plataforma da Adobe, então essa parte eu vou acabar não mostrando para vocês. Mas o primeiro passo é vocês se cadastrarem lá, tá ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, rapidinho. Só me deem um retorno aí se vocês estão visualizando a minha tela. Estão vendo minha tela aí, gente? Só para eu poder seguir? Sim, professor. Beleza. Só vou tirar minha imagem para melhorar um pouquinho o tempo aqui, porque quando eu estou com a imagem aberta, eu já comentei com vocês, sempre, né, que estamos duplicando a tela, com o vídeo, o delay aumenta, né? Então, às vezes eu estou falando e vocês estão vendo outra tela. Então, para tirar o delay, ou melhorar aqui a dinâmica, vou retirar minha imagem aqui. Bom, aqui eu já estou com a tela do Adobe XD aberta, tá? Então, só para dar uma facilitada aqui, vou dar uma entradinha aqui na plataforma, né, no Adobe Creative Cloud, que é uma plataforma que, no caso, acho que nós comentamos isso com vocês aqui semana passada, né? Não é só Adobe, tá? A maioria das desenvolvedoras, né, de software, aí, tanto para gráficos como para qualquer outro tipo de solução, eles estão migrando para a nuvem porque, primeiro, que é a tendência do mundo já há mais de uma década, ou seja, é trabalhar conectado. Isso permite, né, digamos assim, o trabalho colaborativo, ou seja, você está desenvolvendo um projeto e várias pessoas, né, de uma equipe trabalhando simultaneamente com você nesse processo, nesse projeto, que é uma coisa comum. E isso hoje é normal, isso
se tornou uma tendência porque as equipes descentralizadas estão espalhadas pelo mundo afora, então você tem, não especificamente, repito, né, numa questão de projeto de design, mas desenvolvimento de modo geral. Então você tem, independente de home office, funcionários dentro de um mesmo projeto e muitas vezes em países diferentes. Então é normal hoje você fazer uso de ferramentas que estejam online. Primeiramente por esta possibilidade do trabalho remoto colaborativo de pessoas em lugares diferentes, tá? É importante pela facilidade de atualização, porque quando isso não acontecia, e várias pessoas em lugares diferentes trabalhando com o mesmo projeto, você tinha que atualizar e compartilhar essa atualização com o restante da equipe para que a todos pudessem acompanhar o desenvolvimento do projeto, digamos assim, né? E hoje não, hoje quando você está com uma plataforma online, né, em nuvem, que a partir do momento que todo mundo está conectado e acompanhando aquilo, ele vai mostrando essas atualizações automaticamente para todo mundo. Então, essas soluções em nuvem, elas trazem primeiramente esta possibilidade, que é algo que, como eu já disse, não é novo, é algo que já está aí há um bom tempo. E segundo, né, vai tornando cada vez mais difícil o advento da pirataria. Então, por exemplo, se antigamente você baixava um crack e executava o Photoshop, o Illustrator, nesse formato aqui fica muito pouco provável, né? Porque você não tem o software instalado na sua casa, você tem simplesmente o login que você faz lá. E aí eles criam alternativas para que você possa fazer uso da plataforma, né? Então, no caso da Adobe, o incentivo que eles oferecem para plataformas educacionais é até interessante, gente, não está tão caro, né? Pelo que eu percebi aqui, depois vocês podem verificar com mais calma, a partir de R$ 86 por mês, né? Mas, vamos lá, né? Venhamos e convenhamos. Isso, do meu ponto de vista, e acredito que vocês também compartilhem da mesma opinião, né? Eu não dou aula apenas de projeto para web. Então, se para cada ferramenta, cada software que eu vá utilizar em aula, eu for adquirir uma assinatura, que eu já tenho algumas, tá? Para poder falar com vocês aqui sobre o Google Analytics, eu já pago um pacote que não é de graça do Google. Eu já tenho uma assinatura do Google, que é o Google One, para eu poder ter suporte e alguns recursos do Analytics que nós vamos usar aqui nas aulas de projeto. E tenho também outras para outros tipos de aulas aqui. Então, se para cada uma a gente for adquirir, mesmo que não seja um valor tão significativo, mas como são várias turmas, no final pesa um pouquinho, e acredito que para vocês também. Então, tem a versão aqui gratuita, tá? Que você pode utilizar por um período de tempo. Eu não li aqui o contrato inteiro. Eu já tinha uma conta na Adobe, do meu Photoshop. Eu só estou entrando agora no Creative Cloud. E eu optei aqui por fazer parte do teste, tá? Não sei como é que isso vai aparecer para vocês, tá? Depois vocês acessem aí, ó, adobe.com e simplesmente criem uma conta para vocês. Para quem não tiver, é a coisa mais simples do mundo. Se você tiver aí o Facebook, qualquer rede social, você também pode usar a sua conta na rede social para mesclar com a conta da Adobe e favorece, facilita as etapas de cadastramento seu aqui, fica um pouquinho mais rápido. Mas, enfim, né? Chegando aqui na plataforma da Adobe, e depois eu já mostro para vocês o Figma, vocês vão ter aqui algumas possibilidades, algumas alternativas, tá? Eu vim direto aqui no Adobe XD, enfim, tem muitas ferramentas aqui, gente. No caso, estou, como disse, usando o XD para que a gente possa criar ferramentas, testes de protótipo, tá ok? E fique claro também, gente, o XD, o Figma ou outros softwares de design que são utilizados para prototipagem, eles não têm somente esta finalidade, tá? É design de um modo geral. No caso do XD, ele tem um apelo, sim, mais direcionado ao desenvolvimento de interfaces, tá ok, gente? Tanto é que em um dos vídeos que eu postei para vocês aí, tem a expressão UI, né, que é User Interface, ou seja, é o desenvolvimento de interfaces para o usuário. Usuário de quê? De aplicativos, de sites,
Enfim, qualquer tipo de layout que vocês forem desenvolver e precise criar não somente um protótipo, mas o layout como um todo, vocês hoje terão recursos como esse aqui, que favorece muito, porque no fundo, vocês vão perceber, vou entrar aqui, ó, deixa eu pular para a minha página já aberta. Aqui eu estou com a página a telinha de abertura, tá? Depois lá na frente eu já mostro para vocês alguns recursos. Como eu já criei um projeto inicial, tá? Eu vou pular aqui esta parte inicial, enfim. Mas reparem, como eu estou compartilhando minha tela e eu não sei como é que isso chega para vocês aí pela resolução, acredito que vocês conseguem ler o que está escrito aqui, as alternativas que ele me oferece. Então eu tenho aqui, ó, no início da criação de um projeto aqui, reparem que ele já diz, o design, protótipo, compartilhamento, ou seja, você pode criar isso para uso seu aqui no caso do momento e compartilhar com uma equipe inteira, tá ok? Óbvio, né? Na versão gratuita você tem limitações para isso, tá? Você não consegue compartilhar, eu não li todo o contrato de adesão, não apareceu de imediato, mas quando você está usando uma versão trial de teste, você não pode compartilhar com 10, 15 pessoas. Acredito que 2, no máximo 3, tá? Embora eu não tenha lido isso aqui. No Figma, logo no início, quando você está acrescentando o teu e-mail e criando o teu projeto, ele já diz quantas pessoas podem trabalhar o mesmo projeto que vocês. No caso do Figma, 2, tá? No Adobe XD, ele não deixa claro, teria que ler o contrato inteiro, e naquele momento ali eu já estava aqui um pouquinho antes da aula, não fiz esse trabalho de ler inteiro. Mas enfim, não sei se vocês podem ler, mas aqui já aparece alternativas para que eu crie um projeto para smartphone, tá? No caso aqui, ele já deixa bem claro, né? iPhone, mas necessariamente não precisa ser para o iPhone, ou seja, para qualquer dispositivo móvel, tá? No caso, smartphone. Ele também já tem um modelo de documento próprio para layout web, e aqui ele tem como padrão a resolução de 1920 pixels por 1080 pixels, ou seja, uma resolução aí Full HD, tá? Stories do Instagram e personalizado caso você queira pré-definir, ou seja, escolher qual resolução que você prefere. E aí vai a critério de cada um. Como ele já apresenta aqui pronto, tá, gente? Não sei, tem algumas situações que você precise criar personalizado, mas no nosso caso aqui, eu optei por criar para web, tá? Poderia ser direto para iPhone ou para smartphone, no caso, mas escolhi para web, porque dentro desse propósito aqui, desta alternativa de protótipo, ele já cria também em formato responsivo, né? Lembrando que responsivo significa que vai funcionar, né? Vai conseguir permitir o acesso com um layout funcional tanto para dispositivo móvel quanto também para uma tela de computador, tá ok? Só vou fechar aqui, tá? Deixei aberto só para vocês visualizarem que são as alternativas que ele já apresenta de início. E eu estou aqui com um projeto que eu iniciei, tá? Aqui como eu coloquei para vocês no canal, a ideia de trabalhar com o Figma ou com o Adobe XD é a gente procurar colocar em prática todo o conceito que nós já estamos falando há algumas semanas, né? E com isso também dar uma alternada na dinâmica, não ficar uma aula tão expositiva e que na medida do possível, né, vocês criando a conta de vocês aqui, vocês possam colocar isso em prática, testar e a gente vai alternando o formato, né? Embora seja uma aula conceitual, através desse momento aqui, ó, do protótipo, a gente consegue dar um direcionamento mais prático e ficar uma coisa um pouquinho mais interativa, perfeito? Então aqui qual foi a minha... Só para testar, tá, gente? Sem o compromisso da precisão, é só para teste. Eu peguei aqui a interface da plataforma Teams, que muitas vezes ela não é que ela me atrapalha, né? Como nós temos várias turmas, né? Todas as turmas aqui, elas têm a mesma cor, as terminologias mudam, né? Primeiro, por exemplo, o primeiro de informática da manhã é 1 e 1, não sei se dá para vocês lerem, e eu tenho o código, né? Digamos assim, a sigla de cada componente curricular.
Então, para nós, quando nós temos várias turmas, manhã, tarde e noite, e outras ETECs, a única coisa que muda, que é legal, quando você tem turmas em outra ETEC, geralmente, outras ETECs usam outras cores. Senão, fica muito difícil, quando você está olhando assim de imediato, você bater o olho e já saber quem é quem. Por exemplo, eu tenho GSO no primeiro da manhã, que é no curso de informática para a internet, e usa esta sigla aqui, ó, 1I1 GS1, GSO. Tem o GSO também no 1IFEM. O que é o 1IFEM? É o primeiro informática para a internet do ensino médio, tá? Então, não sei se vocês conseguem olhar pelo mesmo ângulo que eu, mas a interface do Teams, e não é culpa do Teams, daí é configuração nossa aqui, né? Isso é uma escolha de cada unidade, tá? Coloca todas as turmas com a mesma cor, o mesmo padrão de fonte, claro, tem uma padronização, só tem um detalhe, né? O detalhe é que quando você tem várias turmas, e às vezes você tem o mesmo conteúdo, o mesmo componente em turmas diferentes, fica difícil você localizar isso, né? Porque, obviamente, são muitas. Então, eu estou recriando, né, mediante a minha experiência de uso com o Teams, e isso é muito importante hoje, e é uma das principais, digamos assim, habilidades, digamos assim, ou versatilidades que uma ferramenta de protótipo nos dá, né? Porque não é somente criação, mas também avaliação. Então, você já tem uma interface pronta, que já está sendo utilizada, e a partir da experiência que você coleta de uso das pessoas, você vai captando se essa experiência está sendo satisfatória, e se não estiver, você pode melhorar, e se de repente está, sim, funcionando bem, você também pode melhorar isso, criando alternativas. Não estou aqui dizendo que não funciona. Funciona. Por exemplo, se eu pudesse mudar as cores aqui, até posso. Mas há um pedido, né, digamos assim, da gestão da escola, os coordenadores, para que eles também não se percam, para que a gente não mude as cores. Então, o que, que eu pensei de imediato aqui, né, para uma futura atualização do Teams, quem sabe, criar frames para separar por períodos ou por curso, para que a gente não fique única e exclusivamente com todas juntas, e que dificulta muito para a gente, não dificulta muito, mas digamos assim, diminui a eficiência da interface. Que inclusive coloquei também aí no canal, que para quem for, né, que a nossa alternativa para criar um exercício prático em cima disso seria recriar a interface ou simplesmente procurar propor melhorias ou simplesmente reproduzir a tela do Teams, que para mim aparece dessa forma. Vocês têm também a opção de mudar, tá? Que a gente pode dar uma olhada aqui rapidinho, só para que a gente possa... Vamos lá, aqui ó, é a tela que aparece para mim do Teams, tá? Nós temos aqui na parte opções, alternar visualizações, tá ok? Mas nas formas alternativas de visualização, elas aparecem da mesma maneira, todas juntas, só que ou na vertical ou na horizontal. Posso escolher um fundo escuro, e no caso aqui, a proposta para que a gente possa simplesmente testar, né, o uso do XD, do Figma, seria repensar um estilo de layout diferente para permitir, quem sabe, uma experiência de navegação um pouquinho mais agradável, digamos assim, e menos que confundisse menos, tá? Porque aqui, ó, como vocês podem observar, eu tenho várias, ó, todas da mesma cor. Quando é primeiro, então, todas, ó, primeiro, segundo, essas com cores diferentes aqui, isso aqui já fui eu que fiz, tá? Porque senão eu falei, não dá. Embora a galera peça, né, seja uma sugestão, né, da coordenação, da própria orientação pedagógica, manter o original para que depois eles consigam localizar. Mas chega uma hora que são tantas iguais, que eu falei, deixa eu colocar cores bem diferentes na da outra escola aqui, senão vai me complicar. Então, eu mudei, ó, essas três diferentes aqui, quando eu bato o olho, eu já me localizo de cara, são de outra escola, da ITEC de Mongaguá. Aqui são os segundos, então eu estou compartilhando com vocês a minha visualização do Teams, que não sei se para vocês aparece da mesma forma no acesso como aluno, e voltando ao ponto das aulas anteriores, né? E quais foram os conteúdos das aulas anteriores? Nós falamos sobre a importância
a relevância de você ter, digamos assim, um layout bem aprimorado, para que isso permita uma eficiência na tua tela, no teu projeto, no teu site, e você tenha, digamos assim, acessibilidade, que você favoreça. Não é que, tudo bem que não é somente uma tela que vai garantir a acessibilidade, nós temos uma série de coisas em questão aqui, né? Nós já comentamos com vocês, nós temos o design, o layout, que é muito importante hoje deixar claro que design de layout, de tela, deixou de ser algo intuitivo e é algo hoje científico, né? Quando a gente diz científico, não é que você vai fazer uma experiência, né, com um tubo de ensaio, não é isso. Científico que ele faz se valer de um conceito que está em pauta aqui na nossa vida há muito tempo, que é a ciência de dados. Que dados? São dados coletados pelas pesquisas que se fazem, ou seja, qual é o perfil de usuário, que tipo de usuário, faixa etária. Então, por exemplo, se nós sabemos que um determinado conteúdo, um determinado site, uma determinada plataforma vai ser acessado, como nós já colocamos aqui, por pessoas que já têm, digamos assim, uma faixa etária mais elevada, muitas vezes já não tem o mesmo grau de precisão, né, na sua visão, então eu tenho que fazer com que tudo que tenha nesta tela realmente seja inclusiva, não apenas funcional. Que funciona, lógico, funciona, está aqui, a gente consegue clicar, interagir, cumprir com as nossas ideias aqui, mas nós temos dentro do conceito de interface, não só de interface, mas de design de um modo geral, dois nomes que são muito presentes hoje nesse contexto, né? Que é o UX Design, que é o User Experience, ou seja, é o design feito com base na experiência coletada pelo usuário. Da mesma maneira que você vai desenvolver um projeto para atender uma necessidade do usuário, dos usuários de um grupo, de um perfil, de um, digamos assim, né, um determinado mercado, um segmento dele, a mesma coisa corresponde à tela. Você não faz a tela a esmo, ou simplesmente porque o proprietário, o teu cliente quer que seja assim, tá? Você, lógico, vai ouvir a opinião dele, claro, mas com base no perfil de mercado, perfil de público que vai utilizar, você vai buscar uma interface, uma tela que proporcione eficiência. E uma tela eficiente é aquela que vai permitir com que o usuário consiga chegar no seu objetivo final com o menor número de cliques possível. Inclusive, na postagem aí no canal, está descrito dessa forma. Avaliar a eficiência de uma interface não é feita através do seu padrão de estética, do seu alinhamento, da sua psicodinâmica das cores, que existe, claro, né? Essa combinação de cores que nós estamos vendo aqui na tela agora, utilizada pela Microsoft, não foge muito do padrão de cores que nós estamos acostumados a ver aonde? No Windows. E por que se utiliza um padrão de cores tão comum? Porque é um padrão de cores que é sabido cientificamente que proporciona uma ergonomia visual. Ou seja, você vai usar o computador, a tela, por horas, e isso não vai, digamos assim, cansar, não vai dificultar por você permanecer observando aquilo por muito tempo. Então, enfim, todas essas variáveis são levadas em consideração na hora de você concluir o seu projeto. E a tela é parte disso, tá ok? Então, eu voltei aqui para mostrar para vocês qual é a minha necessidade em relação ao Teams, que, como disse, não é um problema, isso aqui é só uma situação hipotética para termos uma alternativa para colocar em prática. E aí, voltando aqui para o Adobe XD, eu estava ensaiando, né? A minha ideia seria simplesmente colocar em frames, quadros, molduras, turmas, né? Eu colocaria um frame só para o primeiro, ou poderia ser um frame, como poderia ser uma aba, como é no Excel, cada planilha numa aba diferente, para que eu não tenha tudo junto e misturado desta forma aqui. É claro, gente, isso aqui é só uma sugestão de exercícios, não significa que vai acontecer, não tenho a menor pretensão de mandar isso para a Microsoft, para o Centro Paula Souza, de forma alguma. É só, como disse, uma situação hipotética, para que a gente pegue aqui as ferramentas de protótipo que eu estou apresentando para vocês hoje, e a gente tenha um norte, né? Como assim um norte? Para onde direcionar o uso dessa ferramenta? Poderia pegar o NSA, poderia pegar o site da escola. Inclusive, o NSA, embora seja um site que eu acho bem intuitivo, simples,
mas em termos de estética, de visual, de navegabilidade, eu acho que também pode ser sugerido várias mudanças. Então, o exercício aqui em questão, eu coloquei como pauta, como plano de fundo, digamos assim, o Teams. Mas poderia ser o site da escola, como poderia ser qualquer outro site que a gente acesse aí, eventualmente, e que a gente perceba que tem algumas coisas que a gente poderia, não é apontar críticas, mas sugerir possíveis atualizações que pudesse proporcionar no futuro, quem sabe, alguma melhoria e daí uma eficiência da tela um pouquinho melhor, uma navegabilidade um pouquinho mais eficiente e que permitisse também que você tivesse mais facilidade de identificar as suas turmas. E no meu caso aqui, humildemente, em caráter de exercício, sem pesquisar ninguém, somente como em caráter de exercício, eu estava aqui criando este tipo de caso, esse tipo de organização. Pensei inicialmente pelos recursos que me apresenta aqui, ó, e vamos à tela que eu tenho que mostrar para vocês o Figma ainda. Aqui eu tenho já aberto, né, o meu projeto. Aqui em cima o padrão, o menuzinho, onde você pode criar um novo, abrir, enfim, abrir o seu computador, enfim, tudo aquilo que você já estão acostumados a encontrar em qualquer aplicativo que vocês usem, seja local, seja no smartphone de vocês, enfim, isso tem em qualquer aplicativo hoje, tá ok? Então eu já cliquei no novo, já estou com o meu projeto aberto aqui, eu optei, né, quando eu criei o novo aqui, como eu falei para vocês, pelo formato de interface para web, não optei por iPhone, mas repito, ele já mostra para nós aqui, quando você opta por qualquer uma das alternativas aqui, ele tem, por padrão da própria ferramenta, da plataforma, o cuidado de disponibilizar sempre uma resposta também para vários formatos, ou seja, ele é responsivo. Tá? Então, vamos lá. Ferramenta retângulo, que basicamente foi só isso que eu usei aqui, gente. Resumindo, sendo bem direto, isso aqui é quase que um PowerPoint. Eu tenho as ferramentas aqui, as formas livres, que eu vou utilizando para criar os meus botões, os meus ícones, que eu vou depois criar funções nele. Tá? Aqui seria a primeira tela. Tá? À medida que eu for criando aqui, ele vai acrescentando, eu posso criar uma página nova, inserir uma nova, e assim por diante. Então, aqui eu simplesmente fui colocando. Ó. Se eu simplesmente, como eu já criei, eu não vou... Vamos lá, só para melhorar isso aqui, ferramenta de seleção. Eu acho que isso aqui é bem intuitivo, não tem... Porque, veja bem, gente, a ideia desse tipo de ferramenta aqui é facilitar, tá? Porque se para você poder criar um protótipo, você tem que ficar horas aprendendo a lidar com a ferramenta, o software, então esquece, não precisa. Fica com o teu programa original para desenvolver o código. Que lembrando, voltando ao nosso ponto de partida, aonde é que surge, aonde é que nasce, digamos assim, a possibilidade de usar esse tipo de recurso? Da dificuldade de você ter que criar um protótipo. Porque para você chegar numa situação como essa aqui e apresentar para o cliente, boa parte do código já teve que ter sido desenvolvido. E aqui não. Aqui é só isso, ó. Você vem, abre aqui as ferramentas de forma, tá? Tudo ele já alinha para você, ó, tudo facinho. Estou só criando um para facilitar. No meu caso aqui eu não preciso, porque eu já tenho tudo criado, eu só vou fazer o seguinte. Como eu vou criar outros aqui, ó, esse aqui é a turma do primeiro, tá? Deixa eu só voltar ao tamanho original, senão eu vou perder a minha medida. Eu vou fazer o mesmo para o segundo e para o terceiro. Só faltou eu acrescentar aqui os nomes, tá? As legendas. Ó, o que você faria se estivesse no PowerPoint? Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl D para duplicar? É a mesma coisa. Ctrl D, dupliquei. Estou trazendo aqui para o de baixo. Só dando uma olhadinha aqui, qual que está faltando? Eu já fiz GSO, OSA, que aqui tem as outras turmas, né? Turma B, turma A. Não vou entrar nesse grau de detalhe, senão a gente leva muito tempo e eu quero mostrar para vocês o Figma. A minha ideia aqui é mostrar como eu interagi com as ferramentas, tá? Eu estou aqui com o primeiro já criado, falta só concluir aqui os rótulos, tá? Ferramenta texto está aqui. Clico
digito, tá? Seleciono formato aonde, ó. Veja bem, ele é simples, claro, é simples, muito fácil, intuitivo, porém eu só preciso mostrar para vocês aonde estão as funções, tá? As ferramentas que vocês vão precisar para usar. Parte de texto, ó, lateral direito, ó. Aqui tem o texto, ó. Você escolhe aqui, lembrando, e aí, gente, vamos voltar ao princípio básico da comunicação visual nas aulas de design. Eu tenho certeza que no primeiro módulo, na aula de arte digital, a professora Aline deve ter falado com vocês sobre tipografia. Lembram disso? Sim ou não? Tipografia? Já ouviram essa expressão em algum lugar, por favor? Sim ou não? Estou aqui compartilhando, voltando aqui rapidinho para a tela de vocês. Senhoras, senhores, vocês não me deixaram só aqui, né? Já ouviram a expressão tipografia? Sim, professor, sim. Beleza, obrigado, Rodrigo, hein? Me salvou dessa agora, hein? Bom, retornando novamente ao nosso ponto de partida, o Adobe XD. Vamos lá. O que tem a ver aqui uma coisa com a outra? Tá? Professor, Diga. rapidinho, eu lembro dessa expressão sim, só que eu acho que não foi no primeiro módulo, não estou muito bem lembrado. Tá, porque aqui no segundo, como eu tenho com vocês, né, no segundo não, gente, desculpe. Eu estou com vocês aqui no terceiro. No terceiro nós não temos design, nós tivemos no segundo. Eu acredito que foi no segundo mesmo que foi falado com vocês sobre tipografia nas nossas aulas de criação e editoração de imagens, tá? Que eu divido com a professora Aline. Como eu sei que ela sempre tem essa apresentação, se também não lembra, não tem problema, gente. Isso aqui não é a obrigação de vocês saberem, porque ninguém aqui está fazendo um curso de designer gráfico, tá? É que o conceito de tipografia, ele serve para qualquer tipo de design. Porém, aqui no nosso caso de design para web, né? Quando você tem aqui, ó, no caso, estamos falando de fonte, tá? E a fonte, lembrando, associando, nós estamos acostumados a nos referir como fonte a um conceito, né? Que no universo do design gráfico é conhecido conceitualmente por tipografia. E os tipos de tipografia nós conhecemos em design para web e nos aplicativos de modo geral como fonte. Nos padrões para web, e isso hoje, na verdade, não é um padrão, né? É uma tendência que já tem um bom tempo. Se na mídia impressa, quando eu digo mídia impressa, eu estou dizendo aqui papel, lona, é normal. Quando você pega um jornal para você ler, dificilmente você vai encontrar esse tipo de escrita aqui, ó. Não sei se vocês prestam atenção nisso, mas só voltando rapidinho para a gente fechar o link e já seguir com a aula. Em mídia impressa, e entenda-se por mídia impressa qualquer tipo de documento impresso, seja um jornal, uma revista, você não vai encontrar esse tipo de fonte. Geralmente nós encontramos fontes com serifa, que é a boa e velha Times New Roman. Repare como isso aqui, ó, é mais voltado, vou pegar aqui, ó, Times New Roman. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, só para... Isso aqui é uma fonte serifada, tá ok? A fonte serifada é uma fonte considerada padrão para tipografia impressa, ou seja, para mídias impressas. Mas pelo tempo que nós temos já, há muito tempo que nós tivemos uma revolução digital, e as mídias digitais, elas trabalham basicamente com uma fonte um pouquinho fora desse padrão, que é a chamada fonte sem serifa. Todas as fontes que não têm esse tipo de acabamento aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou usando uma fonte que não tem serifa. Ela não tem esse tipo de acabamento. Ó. Reparem que o primeiro aqui, vamos pegar outro aqui, pegar uma fonte agora sem serifa aqui, só para a gente exemplificar, para que a gente não esqueça disso aqui. Rapidinho, peraí. Eu dupliquei aqui e vou repetir isso aqui num outro padrão de fonte, só para a gente relembrar esse conteúdo aqui, que isso é uma coisa importante, gente. Aqui está como a Times New Roman, que é o padrão, é uma fonte considerada não, é uma fonte serifada, que tem esse tipo de acabamento que vocês estão vendo aqui. A fonte sem serifa, vamos pegar a boa e velha, pode ser a Arial, pode ser essa mesmo que eu estou usando aqui,
que eu não me lembro o nome aqui. Vou no Arial. Ó. Repare que nós temos aqui dois tipos de fonte, gente. Nós temos a fonte serifada, que é a primeira que eu mostrei para vocês, é a Times New Roman, e a fonte sem serifa. Reparem que elas têm acabamento diferente. Na mídia impressa, ou seja, jornais, revistas, esse tipo de coisa, livros, as fontes com serifas, elas tornam, né, a experiência de leitura um pouco mais agradável, porque ela prende um pouco mais a atenção do leitor, sem promover cansaço. Porém, com a revolução digital, e hoje, praticamente, né, a gente entende que a mídia impressa continua existindo, claro, ela continua sim com o seu papel na sociedade, ela está aí, mas sabemos também que há uma opção por grande parte da maioria da sociedade no mundo em optar por mídias digitais. E entendam por mídias digitais tudo aquilo que não é impresso e que está numa tela, ou num CD, num pendrive, que vai ser reproduzido numa tela. Que aí você tem uma série de conceitos tipográficos que aqui no universo digital ele perde um pouquinho de força. Então, aqui, para leitura no universo digital, as fontes sem serifa, elas proporcionam, sim, um ambiente, uma experiência mais agradável. Elas tendem a melhorar a leitura, tá? E, quando eu falo leitura, ninguém vai ler uma tela da mesma forma que lê um livro, tá? Então, a gente tem um pouco mais de liberdade na hora de escolher esse tipo de padrão, porque na hora de compor uma tela, é diferente. Uma interface de um aplicativo, de um programa, de um site, você não vai ficar ali por tanto tempo como ficaria, por exemplo, lendo um jornal. Porém, quando você compra hoje um livro digital, para quem já comprou um e-book, né, entra na Amazon aí e baixa um livro digital, ele nem sempre está obedecendo isso que eu estou falando. Simplesmente é feita uma distribuição do livro em formato que era impresso, num formato digital, mas ele continua ali com o seu padrão tipográfico como se fosse para mídia impressa. E aí você encontra boa parte dele, ou prática totalidade dele, num formato serifado. E para quem já está acostumado, tanto faz, mas são, digamos assim, alternativas, tá? Reparem que aqui no próprio Teams, deixa eu voltar, você não vê, ó, fonte serifada, tá ok? Por quê? Porque hoje isso aqui é ó, em toda a tela, e podem reparar isso pela internet afora. Isso é um padrão, é uma tendência. É proibido usar fontes serifadas na web? Não, não é proibido. É que sabe-se realmente por pesquisas que contemplam este universo aqui por um bom tempo, que as pessoas têm uma resposta mais agradável lendo fontes sem serifa, que é sem aquele acabamento que eu mostrei para vocês aqui, tá ok? E no caso aqui, eu entrei nesse detalhe só para mostrar, mas não precisa decorar isso, não tem necessidade. Eu estou só mostrando para vocês aonde vocês vão colocar texto, tá? E aonde formato texto. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá? Aqui ao lado, ó, eu tenho as ferramentas de alinhamento, tá? Já vou mostrar como usar, porque eu vou copiar. Como já está tudo pronto aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou recriar, para se eu copiar e colar, eu não vou mostrar para vocês como eu fiz, tá ok? Então eu vou pegar aqui e vou fazer o segundo módulo. Depois eu trabalho alinhamento nele, tá? Quando você repete, ou seja, eu estou refazendo o trabalho, tem um outro detalhe, eu vou ter que duplicar o trabalho duas vezes, né, gente? Porque quando eu pego uma parte aqui que já está pronta, onde eu me preocupei em trabalhar todo o alinhamento, que já está alinhado, eu copiando e colando, duplicando, eu simplesmente já tenho tudo pronto. Aqui eu estou num processo didático, mostrando para vocês como é, então eu estou indo pelo caminho mais, digamos assim, menos funcional, né? Mas que é para mostrar para vocês como foi feito. Então, já ficou de tamanho diferente. Eu estou criando aqui o meu frame, né? A minha moldura para as turmas do segundo módulo. E vou criar aqui, ó, um quadradinho para cada turma do segundo módulo, incluindo, só arrumar aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui, que ficou muito maior do que eu queria, tá?
Segurando o Shift, eu seleciono mais do que um, tá ok? Só vou fazer um trabalho aqui. Não era bem isso que eu queria fazer, mas só para que a gente tenha... Reparem que ele vai mostrando, ó, as linhas guias, tá? Justamente para facilitar o teu trabalho, ó. Pronto. Já estou com tudo exatamente como estava, ó. Na mesma altura, tem uma linha cor-de-rosa aqui mostrando e uma linha azul me dando total precisão de espaço e tamanho. E detalhe, tá, pessoal? Já falamos aqui, o protótipo, eu tenho o protótipo de baixa fidelidade, que é feito à mão, e tenho o protótipo de alta fidelidade. Como é um protótipo, ele não precisa estar alinhado milimetricamente, tá? Você está criando isso para dar uma ideia para o teu cliente. Porém, óbvio, na hora de mostrar isso, né, é interessante que esteja bonitinho, para você realmente causar uma boa impressão. Então, estou criando aqui a minha turma. Isso aqui vai ser o 2IF3, deixa eu pegar aqui o texto. Eu não me recordo agora qual foi a fonte que eu usei na primeira. Para não ficar sem padrão, deixa eu só selecionar aqui, pô, é o Sergoi. Então, beleza, Sergoi tamanho 25. Tá ok. Então, eu vou aqui. Deixa eu só mudar aqui. 25. Não foi. Vou mudar aqui para o Sergoi. Geralmente, quando você digita a primeira letra, ele já vai. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, hein? Interrompam aí, porque assim, estou aqui falando e espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Tudo bem? Tranquilo? Vou colocar aqui 2 e F3. Vou novamente aqui embaixo. Vou PAW1, que era a disciplina que nós tínhamos no segundo módulo. Criei o primeiro, selecionei tudo aqui. Vou dar um Ctrl D para duplicar. Ele não foi texto aqui. Direito. Bom, estou simplesmente recriando, como eu falei para vocês, só para que vocês tenham uma ideia de como isso foi feito. Detalhe. Se seleciono tudo e dou um Ctrl D, eu já tenho o segundo, tenho o terceiro e assim eu ganho tempo, gente. Como eu falei para vocês, eu estava apenas mostrando para exemplificar de uma maneira mais gradativa, linear, para favorecer o entendimento. Mas como disse, jamais para você desenvolver um protótipo, você tenha que ter mais trabalho do que você teria que ter para desenvolver o código, tá entendendo? Aqui eu tenho as ferramentas de alinhamento, tá? Alinhar pela base, alinhar pelo topo, alinhar pelo centro, à esquerda, meio, direita, tá ok? As mesmas ferramentas que vocês já conhecem de outros aplicativos, adicionar, subtrair, fazer intersecção, fazer a diferença, enfim. Deixa eu mudar aqui para segundo. Só em minúsculo para ficar igual. E assim sucessivamente. Vou ter o segundo e vou ter o terceiro e ainda vou ter o etim. Então eu vou copiar tudo isso aqui e depois eu simplesmente altero o nome. Já aproveito que está alinhado, tudo da forma como eu gostaria, e depois só preciso vir aqui e alterar o nome de cada turma. E em cada uma delas eu tenho um frame separando. Então eu vou colocar aqui.
terceiro módulo. E aqui eu vou de ETIM, turma do ensino médio. Correto? Bom, ninguém perguntou, mas eu vou falar assim mesmo, né? Porque estamos aqui para isso. Eu colori aqui, tá, pessoal? Coloquei uma cor de fundo no meu frame, super simples também. Aqui eu tenho a ferramenta que me dá esta possibilidade, ó, eu rolando aqui o scroll. Eu tenho aqui preenchimento e borda, tá? Aí voltemos às nossas aulas de design, lá no segundo módulo, e aquilo que eu acabei de comentar aqui alguns minutos atrás, layout de tela não se coloca cores assim alheio, né, a esmo, né? Você tem ali uma combinação para ter digamos assim, o mínimo, né, de tranquilidade visual, digamos assim, ergonomia visual, que é o termo técnico que se aplica, né? E lembrando que se você tem aí, né, no caso da ferramenta, do software que você vai criar, ou no caso, o, o site para um determinado cliente que tenha, porventura, a sua identidade visual, claro, aí você vai adaptando, né, a identidade visual, lembrando que é o padrão de cores do negócio, da empresa, do cliente, no caso, que está contratando o teu trabalho. No meu caso aqui, é só uma simulação do Teams, tudo bem? Então, a parte de cores estão aqui. Todos os recursos de formatação vocês vão encontrar do lado direito aqui no Adobe XD, que é uma ferramenta, cara, muito simples de usar. Já falei, repito, a ideia do protótipo é simplificar para você poder exibir, né? Para que você tenha algo palpável, algo concreto para mostrar para o seu cliente, não ficar somente na imaginação. E aqui eu tenho a parte de ferramentas para criação mesmo, ó. Linha, ferramenta texto, o zoom, as formas, né? Retângulo, círculo, triângulo e o menu aqui em cima, tá ok? Se você quiser compartilhar, você pode adicionar o link aqui para alguém para poder simplesmente compartilhar isso, tá ok? Como eu disse no início da minha fala aqui, eu não observei até o final da adesão para saber com quantas pessoas eu poderia compartilhar isso, tá? Tudo bem? E aqui ele está me mostrando a versão dele, a versão do protótipo aqui no caso, tá? No caso aqui, gente, eu tenho uma observação para você poder visualizar em formato dispositivo móvel, tá? Então, por exemplo, se você for visualizar no Android, salve o arquivo como um documento na nuvem, aqui mesmo, tá? Quando você salva, ao criar a sua conta, ou seja, ao se vincular aqui ao Adobe Creative Cloud, você cria uma conta. E ali vão te dar um espaço na nuvem para você estar salvando os seus projetos, tá ok? Então, é nesse sentido que ele está pedindo para você criar, para você salvar aqui na nuvem. Depois que você salva aqui na nuvem, você tem que pegar o formato dele aqui, o formato do XD, para esse dispositivo. Ou, então, no caso, tá? Quando for criar aqui o projeto, você já, no novo, já opta pelo formato direcionado. É um pouquinho diferente. Pelo que eu percebi, no Figma você já tem essa versatilidade um pouquinho diferente aqui. E lembrando que isso aqui não é uma ferramenta apenas para protótipo, ela serve também para criar layout. Você pode terminar isso aqui e está pronto, tá ok? Só não tem, claro, só não tem aqui o código, tá? Mas você tem toda a parte visual que você depois implementaria aí toda a questão do back-end, a parte funcional, a parte lógica, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou voltar rapidinho. Em relação à tela, digamos assim, aos recursos do Adobe XD, pareceu difícil, gente? Muito simples, né? Algo bem parecido, parece um PowerPoint da vida, algo bem simplesinho. Como disse, a ideia de utilizar esse tipo de recurso é você poder ter facilidade de poder apresentar uma simulação para o teu cliente. Deu para entender? João, Rodrigo, Edgar, Lunar, Leonardo, Alisson, Kathleen, André.
Deu sim, professor. Tranquilo? Tá ok. Vou dar uma passada rápida aqui, gente, para a gente não, senão termina a aula aqui e a gente não mostra para vocês o Figma, né? Figma é um pouquinho diferente, mas também com o mesmo com a mesma proposta, com a mesma ideia, né, com o mesmo objetivo. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, aqui eu estou no Figma, tá? Se vocês pesquisarem rapidinho aí no Google, vão aparecer várias ferramentas para protótipo e o Figma, o Adobe XD, Balsamic, e acho que tem mais um outro que agora não me lembro o nome, eles vão, digamos assim, aparecer, surgir como os mais utilizados, né? Que são aqueles mais populares, tem uma adesão maior do público aí do meio. E, como eu disse, eu não estou aqui optando por preferência. Como disse, eu entrei primeiramente no XD porque tem outras ferramentas ali que me agradam e, quem sabe, se me der aí, se eu estiver disposto, até fecho uma assinatura lá. Mas, a princípio, estou adentrando para poder mostrar para vocês e a gente ter algo prático para fazer, tá? Se não der para fazer nessa aula, na próxima aula a gente pega para vocês fazerem, para que a gente possa ter também uma alternância, como disse, entre aula expositiva e uma aula mais operacional e assim, né, não há um desgaste, digamos assim, né, de ficarem ouvindo sempre, né? Então aqui, ó, é a tela, a interface do Figma. Detalhe, para eu chegar até aqui, primeiramente eu acessei o figma.com, peço para criar uma conta, da mesma maneira que acontece no Adobe XD. Ele também permitiu aqui que eu me logasse com a minha conta do Google, para quem tem Google ou Facebook ou qualquer outro tipo, acho que ele permite o Facebook e o Google, não é qualquer outro tipo. Acho que o Instagram também lhe permite. E você cria a sua conta. Criando a sua conta, aí você vai ter as opções, tá? Essa aqui é a última tela, não dá para eu retornar. Se eu pudesse, eu retornaria para mostrar para vocês. Então, aqui no final, ele vai te dar essas duas alternativas, tá? A ferramenta livre, né? Digamos assim, o pacote free para iniciantes, starter, e a profissional, tá? $12, tá? No caso aqui, eu, obviamente, optei pela versão free, 30 dias, tá? É free, mas não é eternal, né? Então, assim, tem começo, meio e fim. Ele permite até 3 projetos. Não atentei quanto a isso no XD, mas acredito também que ele tem uma limitação, sim, que você não vai criar N projetos, mas tenha um limite, por ser também a versão trial, a versão gratuita. No caso aqui, o armazenamento na nuvem é ilimitado, não sei se vocês conseguem ler daí, tá? Repito, como eu disse no início da apresentação, a resolução para mim aqui já aparece baixa, repetindo na tela de vocês, para quem, não sei se vocês conseguem ler, mas ele permite até 3 projetos, 30 dias de utilização e espaço em nuvem ilimitado, tá ok? Detalhe, hein? Dá para você compartilhar para 2 editores, tá? Ou seja, o que ele chama de editores? Você pode, agora, só não, aí na prática nós testaremos para ver se são 2 editores contando com você, ou se é você e mais 2, tá? Aqui ele diz, ó, free up to 2 editors, ou seja, para 2 editores. Se for somente 2, então talvez você e mais um. Então você pode compartilhar esse projeto com mais alguém que esteja desenvolvendo isso com você, e isso é muito legal. Pena, né? Se você tiver, por exemplo, fazendo isso num TCC e você queira compartilhar com mais pessoas, na versão gratuita, infelizmente tem uma limitação de até 2, tá? Mas, enfim, é alguma coisa, né? Então, vou escolher aqui para iniciar na versão Starter. Ele está pedindo aqui para mostrar aqui, dar uma visão geral do programa, eu vou falar que não, não precisa. Tá? E aqui é a tela de abertura, pessoal, muito parecido, quer dizer, não é parecido, né, mas não foge muito daquilo que nós vimos no XD, tá? Aqui ele mostra pelo menos uma coisinha que está um pouco diferente, que é a parte de camadas, né, layers, né?
que é algo que se assemelha um pouquinho próximo do Photoshop, quando você tem vários objetos, cada um dentro de uma camada, e uma camada não interfere no que está dentro da outra, né? Barra de menus, File, New, para criar um novo projeto, salvar como, exportar frames como PDF, caso você queira exportar, editar, tal. Bom, como já está criado aqui, gente, vamos ver aqui alguma coisa em relação a modelos, plugins. Enfim, tem várias alternativas aqui. Direto aqui, se eu fosse... tenho aqui na parte de ferramentas, mesma coisa, né? Assim, mesma coisa, entre aspas, tá? Uma disposição um pouco diferente do layout. Aqui nós temos, ao invés daquele menu lateral, nós temos na parte superior, tá? Aqui algumas propriedades do lado direito, que até se aproximam um pouquinho do que nós tínhamos visto no XD. Ferramenta retângulo, para que eu possa, obviamente, criar aqui a mesma forma que nós estávamos fazendo lá. Também, da mesma maneira, ele vai te dando essa noção de ancoragem, de espaço, ele vai até te mostrando a quantidade de pixels, né? Ou de pontos, eu não reparei aqui por onde estamos aqui na configuração da tela, tá? Ou pontos ou pixels, geralmente é pixels, né? Resolução de tela, nós costumamos lidar com pixels. Vou selecionar aqui os três aqui. Vou procurar dar uma alinhada por baixo, alinhar pela base, tá? Basicamente, muito parecido com o que nós vimos no próprio Adobe XD. Tem aqui as ferramentas também para você unir, subtrair, fazer aquela parte de soldagem de imagens, enfim, que são alguns recursos que nós temos assim, em várias ferramentas, em vários softwares para design, né? Ferramenta texto, da mesma maneira, tá? Nós temos aqui recurso de texto. Bom, como eu falei para vocês, né, não muda muito, né? Aí vai mais de vocês, digamos assim, interagirem com a ferramenta, testarem, né, as possibilidades. Enfim, aqui você tem, como nós comentamos aqui, a parte de cores, aumentar zoom, diminuir, preenchimento, que são características comuns, e aí vocês percebem que à medida que você sai do XD e parte aqui para o Figma, há uma semelhança, né, até mesmo pelo objetivo do software, que não tem a mesma característica. Então, o que mais aqui talvez eu possa falar para vocês aqui? O botãozinho para apresentar, né? Tá, eu não criei aqui o frame aqui, peraí. Reparem que aqui é um pouquinho, tem aquela questão, parece, mas não é igual, né? Eu fui executar aqui apresentar, né, o protótipo, e ele pediu que houvesse dentro do projeto pelo menos um frame, né? E no caso aqui, ele tem
uma ferramenta específica para separar em frame, que era o que eu estava fazendo do outro lado. Já criei aqui o frame 1. Vou chamar primeiro de módulo 1 aqui o frame 1. Bom, como eu sou da velha guarda, né, gente? Quando eu digo velha guarda, eu sou de uma época que não se nomeava, né, objetos em nenhum tipo de linguagem ou software, ferramenta, usando o caractere especial. Hoje tem vários softwares que já permitem isso. Os servidores web já reconhecem caracteres especiais, porém eu tenho isso com base desde a minha formação inicial. Então, eu evito colocar acento, eu evito colocar símbolos especiais em nomes, porque já é algo da minha base, né? Embora hoje uma boa parte já reconheça, né, os caracteres, para evitar, e como o meu sistema operacional foi formatado desta maneira, eu evito usar esse tipo de coisa. Então, aqui eu não estou errando o português, não, né? Eu não coloquei mesmo para evitar qualquer dessabor aí, né? Porque já passei por isso, de criar, montar site, tudo funcionando local, e quando eu hospedei, não abria, não funcionava. Você perde às vezes uma tarde para se atentar ao nome que você deu aos arquivos, né? E às vezes não é o nome de uma página, o nome de um objeto, de um componente que esteja interagindo, pronto, já faz com que um link não funcione, já atrapalha todo um contexto. Então, assim, para evitar, eu não uso nomes de site, nome de programa, nome nada. Eu não uso caractere especial para evitar, isso já é base. Tá ok? Vamos ver aqui. Cliquei para executar. Coisa bem simples. Detalhe que é um pouquinho diferente nesse caso aqui, fica diferente do XD, né? Que o XD ele mostra dentro do próprio XD, e aqui quando você clica em executar, né, em apresentar, no caso do Figma, ele abre, eu estou usando o Chrome aqui, obviamente, vocês estão vendo, ele abriu uma abinha só para mostrar o meu módulo aqui, o meu frame, a minha janelinha, só para testar mesmo, tá? Deixa eu voltar nele aqui, que agora... Bom, voltei aqui para o frame, para o Figma. Como eu disse para vocês, vamos lá, recapitulando, gente. O que é isso daqui? Isso aqui são ferramentas para desenvolvimento de interface. Então, está no contexto de User Interface. O chamado UX Design é a pesquisa, né? O contexto que você levanta antes de chegar até aqui. Porque para você criar um protótipo, primeiramente você teve que coletar informações sobre o projeto, sobre o cliente, sobre o produto, sobre o público-alvo, para que você tenha dados para montar essa interface. Então, são conceitos que talvez embaralhem um pouquinho na mente de vocês. Nesse momento aqui, estamos focando em navegabilidade, tá ok? Voltando aqui para a tela de vocês. E o que vem a ser a navegabilidade que você vai testar num protótipo? Ou seja, é a maneira através da qual a tua tela, o teu site, o teu aplicativo, ele vai demonstrar que ele é funcional, que ele vai comprovar para o teu cliente como ele vai, digamos assim, como ele funcionaria. Então, a melhor maneira de você apresentar isso é realmente testar a navegabilidade. E qual é o critério que eu adoto para avaliar a navegabilidade de um site, pessoal? É a clareza, ou a questão de como você interage com ele, a quantidade de cliques que você tem que dar para concluir um objetivo. Muitas vezes, como eu disse, se você pega algumas ferramentas que elas têm alguns sites, algumas telas, que por mais que elas estejam bem elaboradas, quando você vai testar a funcionalidade dela, você acaba se perdendo um pouquinho, porque ela pede confirmações, ela pede mais do que, digamos assim, você tem que navegar em mais do que uma janela para confirmar a mesma função. Então, a eficiência de uma interface, de uma tela, de um layout, no caso aqui, você mede pela quantidade de cliques que você precisa efetuar para concluir um determinado objetivo, tá ok? E voltando aqui para vocês, aliás, já estou aqui, né? Já fechei aqui, acabei tirando a janela aqui rapidinho. Alguma dúvida sobre essa questão do Figma, sobre o Adobe XD?
Eu só não mostrei para vocês o processo de criação da conta, tá? Porque eu fiz isso antes para que a gente ganhasse um pouquinho de tempo. Mas vocês, como eu disse, basta entrar com a sua conta Google ou do Facebook e você cria a conta de vocês lá. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Como exercício, tá? Não está valendo menção, tá? Menção a gente deixa para a próxima aula, porque vamos primeiro fazer um teste, vocês vão testar isso, e depois a gente cobra algo valendo digamos assim, uma menção para vocês, uma tarefa. No canal eu postei o seguinte, como proposta de exercício para colocar isso em prática, após criarem as contas, vocês precisam escolher, veja bem, não precisa ser os dois, tá? Escolham, ou vocês usem o Figma, ou usem o XD. Quem quiser criar os dois, testar nos dois, tudo bem, fica a critério de vocês. Professor, eu prefiro outro, tá ok? Eu não quero usar nenhum nem outro. Pode usar outro? Cara, fica à vontade, tá? Eu citei os dois aqui, porque geralmente quando a gente para pesquisar a respeito, são os dois que mais aparecem. Mas, professor, eu quero usar o Balsamic. Pode usar o Balsamic, pode usar qualquer outra ferramenta para protótipo, tá ok? E aí, na próxima aula, nós vamos começar da seguinte forma. Vocês tragam, né? Vamos abrir o que vocês criaram aí em relação a, ao teste de usabilidade aqui em relação ao Teams, que a ideia seria reproduzir o Teams, tá ok? Usando aqui os links, usando as janelinhas, para que vocês testem os recursos, tanto, enfim, da ferramenta que vocês escolherem, tá ok? E repitem, não precisa ser nem o XD e nem precisa ser o Figma, eu só peguei duas para exemplificar, tudo bem? Beleza? Beleza, Perguntas? professor. É só exercício então, não é menção, é só pra Não, gente. nesse momento não, Rodrigo, tá ok? E assim, para quem leu aí na plataforma, eu deixei a seguinte alternativa: quando for valendo nota, tá ok? Professor, olha, não estou aqui com o computador, estou só com o smartphone, como é que eu vou fazer? Então, aí não precisa desenvolver o protótipo, mas quem estiver com o celular e não tiver acesso ao computador, no caso, vai fazer o quê? A avaliação da interface. Você acessa e verifica, né, a funcionalidade e dá o teu parecer, tá ok? Para a semana que vem, primeiramente hoje estou apresentando para vocês as duas ferramentas, tá? Estou colocando um norte aqui, né, um ponto de referência para vocês criarem, testarem isso, que é o próprio Teams, tá? Professor, eu tenho outra ideia, quero fazer de outro lugar. Tudo bem, desde que você mostre alguma coisa, também vou aceitar. Agora, quando for uma tarefa valendo realmente menção, a gente define o tema e aí a gente espera que vocês sigam esse tema para que a gente possa ter um critério, né? Senão fica meio fora. Mas é algo simples, como eu disse, se o protótipo for dar mais trabalho do que o próprio layout, o próprio site, o próprio desenvolvimento, ele perde o sentido, gente. O protótipo ele tem que ser simples mesmo, tá ok? Perguntar alguma coisa, Rodrigo? Fica à vontade. Não, professor, desculpa, eu sem querer deixei o fone ligado. Tranquilo, sem problema nenhum. Bom, pessoal, se não tiverem dúvidas, eu vou encerrando aqui a gravação, mas a gente continua aqui na plataforma, são 15 para as 9, está terminando também, e estamos à disposição de vocês aqui, tudo bem? Como disse, a nossa ideia hoje era sair um pouquinho da exposição de assunto conceitual e tentar, mesmo sendo uma aula de conceito, que é a parte de projeto, propor algo para a gente alternar um pouquinho a dinâmica e deixar o ambiente um pouquinho mais leve. Perfeito? Então, vou encerrando aqui a gravação, gente.